Aí eu tô bonito. Tá bonitão. Então, eu comecei a gravar. Olá, eu sou o Ever e esse provavelmente vai ser mais uma conversa, um podcast, né? Eu tô aqui com o Celso, se apresenta, Opa, tudo bom? com o Juan E aí, pessoal? e com o ilustre Matheus Roberto, que inclusive é, é o cara mais famoso daqui, né? Afinal, ele lança livros. Se apresenta aí, Matheus. Boa noite. Inclusive, já que a gente tá no começo, tu quer divulgar um pouquinho desse teu projeto literário? Ah, pra quem gosta de poesias e textos no geral, textos líricos, vai lá, @_Reirazinho. Pronto, Tá, tá beleza. feito o marketing. Vou deixar o link aí na descrição porque eu sou bonzinho. Nesse podcast aqui a gente tem um tema muito específico para conversar e subtemas, né, dentro dele, que seria sobre um episódio da série da Netflix chamada Love, Death and Robots, que seria o episódio do Zima Blue. Então, o Juan, quer contar um pouquinho mais ou menos como é o episódio? Como se diz, uma sinopse? Você, Ah, você contou muito bem da cara. última vez lá? Mano, chateado que falhou da outra vez. Mas, mano, eu não sei nem como que eu começo a dar uma sinopse do episódio sem contar o episódio, tá ligado? É, É basicamente é uma jornalista que tá indo entrevistar um artista que ele é extremamente famoso e conta que, tipo, apesar de todas as obras que ele fez e tudo mais, ele tá chegando ao fim da carreira dele e ele quer lançar uma última obra. E daí o episódio é sobre isso. como que é o termo em latim mesmo pra aquela obra? Magnus Opus, O é Magnus Opus. obra-prima, Isso. quer fazer o melhor trabalho da vida dele, a melhor apresentação. Cara, esses conceitos, esses títulos em latim, eles deixam tudo mais dramático, né? Mais bonito. Isso que é foda. Geralmente quando é utilizado da forma correta, deixa a obra muito mais. Eu não sei qual é a palavra, mas deixa muito mais polido, assim, sabe? Muito culto. Mas, enfim, em suma, é isso que o Juan resumiu, realmente. Então, algum de vocês querem começar dando opinião sobre o episódio? O que atraiu vocês? Que todos vocês assistiram? É Bom, impossível falar assim, dar spoiler, mas você pode falar isso. Não, pode, tá, pode, pode beleza. dar spoiler, não precisa se conter, não. Eu assisti esse episódio por indicação de uma amiga minha que cursa cinema. Ela falou: Ah, você vai gostar muito, não sei o quê. Eu não botei muita fé, não, porque geralmente eu não levo indicações com a ferro e fogo, assim. Mas foi uma ótima indicação, cara. A história é muito interessante. Acaba que, não diretamente, assim, eles conseguem pescar vários conceitos tangentes ao assunto principal da história, né? Que vão surgindo conforme você vai assistindo. Eu lembro que da última vez que a gente gravou, nós três demos uma espécie de um resumo e parecia que cada um tinha assistido um negócio diferente. Exatamente. Inclusive, isso daí foi bem foda, mas infelizmente eu não lembro muito bem das palavras, né? Então eu vou mais pelo resumo do Juan mesmo. Eu tô. É, não, No, pode falar, pode falar. no finzinho me lembrou algo próximo do budismo, algo de filosofia oriental. Não sei se Ó, vocês perceberam isso. não, Quando ele Eu tive essa visão um pouco também. vira limpador de piscina. O cara, ele abre mão, né, da voz que tem na cabeça dele para poder viver o agora sempre. partindo do começo do episódio, é uma parada que ficou muito na minha cabeça. Eu acho que o Juan vai querer falar. Tu quer falar daquela introdução, Juan? Cara, sério. Fala então. O nome dele, Zima, ficou tão famoso e ele começou a usar sempre o azul para retratar as coisas dele, mas era um azul muito específico, que criou até o nome de Zima Blue.
E logo no começo, ela pega tipo um cartãozinho dele, que é que tem a cor Zima, né? Do Zima Blue. E ela tá indo numa espécie de nave ou barco, não sei, pelo mar pra chegar lá. E ela até coloca meio que em comparação na linha do horizonte, comparação do azul Zima, pra comparar com o azul do mar e o azul do céu. E é alguma coisa que tá entre os dois, mas não é nada muito específico, sabe? Como se fosse comparando com algo divino ou terreno, se é alguma coisa de um deus ou de um mortal muito elevado. E eu achei isso muito legal, mano. É uma dualidade, é um pouco de cada que cria um só, né? Algo único, né, mano? Que tipo, tá entre os dois, mas não tá entre os dois, essa dualidade que você notou na introdução, eu achei muito foda. O grande lance do Zima Blue é que eu relacionei muito ao período azul do Picasso. Por exemplo, eu sei que o período azul do Picasso, eu não sei se as minhas fontes estão corretas, mas ela se deve a uma tragédia pessoal. Então, relacionando isso ao episódio, pode ser que a tragédia pessoal dele foi, tipo, entender tanto o mundo que a única coisa que ele queria era voltar para a simplicidade, né? Então essa seria a tragédia pessoal dele, e, tipo, o azul seria como se fosse uma forma de luto. Então eu relaciono muito ao período azul do Picasso, esse episódio. Sim. E é interessante você falar isso do Picasso, da simplicidade, porque pega muito durante o episódio todo, eles falando sobre como ele era um ótimo artista, que ele começava a retratar as coisas minuciosamente bem, ele retratava planetas, retratava o universo, galáxias, supernovas, as nebulosas e tudo mais, e todo mundo admirava muito. E conforme ele foi criando obras cada vez maiores, ele começou a colocar um quadradinho azul em cada obra. Até que chegou um ponto que ele começou a crescer esse quadrado. E no final de tudo, esse quadrado era a obra completa dele. Tipo, ele lançou uma obra que era só esse azul, o quadro todo. E isso começou a tomar muita conta dele, né? Tanto que ele começou a pintar até planetas, estrelas inteiras só com aquele azul. Que era o Zima Blue e tal. E o interessante de falar do Picasso é que o Picasso no começo ele fazia muitos retratos, assim como o Zima começou, né? Os desenhos dele Mas como realistas. E conforme o Picasso ele foi melhorando, aos poucos ele pegou o traço dele e foi indo pra parte do cubismo, né? Não sei. E foi ficando um bagulho mais simples. Então, tipo, pega muito no episódio esse negócio de que pra você fazer o simples, você tem que fazer o complexo muito bem. E se você fizer o simples de qualquer forma, ele só vai ser simples. Mas se você faz o simples com maestria, ele se torna sua obra-prima, tá ligado? Sim. Uma coisa que eu acho interessante desse crescente de azul no quadro dele é que eu vejo de alguma forma que isso reflete o estado de espírito dele em relação à percepção do mundo. Porque você vê, o Zima é uma história que acontece no futuro, né? Então a gente tem esse background dele ser um pintor, mas também tem o que faz com que o trabalho dele mude dessa forma tão drástica, né? Que é o fato dele fazer alterações no corpo dele e ir trocando aos poucos as partes biológicas por partes mecânicas, robóticas, para ter a capacidade de explorar o universo pessoalmente. Então ele vai em vários planetas e estrelas e mergulha no magma, vai até o centro e viaja por nebulosas, e conforme ele vai tendo essa visão tão vasta do universo, vai surgindo esse azul, né, nos quadros dele, e esse azul vai crescendo cada vez mais. E eu lembro que eu comentei na última vez que a gente gravou sobre isso, que as cores isoladamente não tem nenhum significado, né? Que o que dá o valor das cores é a relação entre elas. Você tinha até aquele meme, né, do vestido que era azul ou era rosa, e aí cada um via de um jeito, porque a relação entre as cores é o que define o significado delas, né? E esse tomar da tela por uma cor só, que vai transformando tudo numa coisa única, eu acho que isso reflete muito bem o esvaziamento que acontece na mente dele, né? E isso também traz uma ideia de unidade das coisas, como se ele tivesse aos poucos enxergando através do véu que é a nossa percepção, né?
e vendo a unidade das coisas, até que tudo se torna uma coisa só. Esse ponto aí, na verdade, eu não acho que ele vê as coisas como se tornando parte do todo, mas ele mesmo. Porque, tipo, eu imagino que quando ele começou a ter aquela ideia de Memento Mori, mesmo que ele mesmo não fosse morrer, né? Ele é imortal na teoria. Vendo o universo todo, por mais que ele pintasse tudo perfeitamente bem e tudo mais, faltava alguma coisa. E eu acho que ele foi percebendo que o que faltava era ele. Tipo, ele começou com algo bem pequeno, como se ele fosse uma pequena parte do todo. E aos poucos ele começou a perceber que ele era parte do todo e que ele era o todo. E não sei, eu acho que essa foi a crescente na cabeça dele. Ele meio que se tornou um com a ideia do universo em si. Tipo, Entendi. Como se o aprendeu azul tanto fosse ele mesmo, né? sim, aprendeu tanto com as coisas externas que ele passou a ser as coisas externas no interno dele, tá ligado? Algo assim. Biologicamente Entendi. falando, o azul, pra nós humanos, ele já é uma parada muito sombria, né? É uma cor que a gente nem deveria enxergar, se eu bem me lembro aí de certos estudos, né? Tem uma complexidade sobre a cor azul, né? Tem até umas curiosidades, como por exemplo o olho castanho, na verdade ele é azul por baixo, é só porque ele tem muita... Eu esqueci o nome da proteína que faz ficar de outra cor. Ele né? tem melanina. Isso. É porque o olho, se você parar pra pensar, ele tem uma conformação muito parecida com a atmosfera, né? Uhum. E o que faz a atmosfera ser azul é a refração da luz enfim, né? No ar. Sim. E aí o olho seria azul também, ou verde, como a água. Só que a gente tem uma pigmentação nele, então ele fica marrom ou verde. Sim. E o azul em si também, ele é uma parada que ele é até uma referência americana pra tristeza, ou seja, ele tem uma carga emocional muito forte. Se naquele episódio fosse qualquer outra cor que não fosse o azul, Verdade. Já não teria o mesmo peso filosófico que tem agora que a gente está tentando dissecar aqui. E... Sobre isso que você falou de a gente não ver a cor e tal, o que eu já ouvi falar disso é que o azul é uma cor que é muito cara para se produzir em termos de energia na natureza. Então, geralmente as coisas que são azuis, elas não têm um pigmento azul. Por exemplo, aquela borboleta azul, ela tem umas estruturas na asa que fazem refração da luz de forma que a gente enxergue azul, mas não tem pigmento azul. Sim, eu já tinha escutado algo parecido que a primeira cor que a gente sempre enxerga é o azul, tá ligado? Tipo, eu não tenho muita certeza da fonte disso, mas se vocês pesquisarem sobre a cor azul, através dos olhos humanos, vocês vão achar algo muito parecido sobre isso. E sobre outra questão, vocês percebem que como ele começa a expor o azul, que é de forma gradativa, isso me lembra muito também o poema americano do famoso Bukowski aí, que eu tanto cito, o Pássaro Azul, né? Tem momentos que ele diz lá que eu sei que você está aí dentro, mas eu não quero que ninguém veja você aí de fora, aqui de fora. É como se fosse um medo, né, de outro ser humano te enxergar e tipo te diminuir pelo que tu sente. Então assim, o Zima, obviamente ele não era humano, mas ele venceu, digamos assim, esse medo, né, de forma externa, que se deu a escala gradativa do azul nas obras dele. E tem momentos que aparece um triângulo, um quadrado, um círculo, né, no azul. E até que a tela inteira se torna azul. É isso. Enfim. Como se ele fosse se lembrando das origens dele, tipo, Isso, sentimentos confusos até chegar no ponto que ele queria mesmo. E fosse perdendo medo, né? É mais ou menos porque, essa ideia. Dando um contexto aqui do porquê disso, é porque assim, ele é todo robótico, né? Enfim, ele começa a contar uma história sobre uma menina que era inventora e ela criou um robozinho para limpar a piscina. Tipo, a única função do robô era limpar os azulejos da piscina. Simples, né? E a cor desses azulejos era esse azul que ele usa, que é o Zima Blue. E já é o spoiler da própria história, tá ligado? E daí, tipo, conforme
ela via aquele robô, ela ia se aventurando mais nas criações dela, ela começou a incrementar o robô até um ponto que ela decidiu colocar algum tipo de inteligência e ele tomasse as próprias decisões do que seria melhor ser feito. Então ele começou a aprender muitas coisas, ele foi se modificando com o tempo e até que ele chegou na arte. E até que chegou no ponto que na entrevista ele conta que ele era esse robô da menina e tal, que foi se aprimorando. Que é um pouco plot twist também. Isso, e daí, conforme ele foi colocando as formas, foi como se ele estivesse tentando se lembrar da forma do azulejo, tá ligado? Tipo, ele começou com o quadradinho e tal, mas ele passou por triângulos, por quadrados, retângulos, e as formas dos planetas, das estrelas, até que ele chegou no formato que ele queria, o que ele queria e tal. E contando pro pessoal aqui que provavelmente já assistiu, o Magnus Opus dele, que a gente comentou no começo, a obra-prima, ele fez, tipo, toda uma estrutura para as pessoas assistirem qual seria a obra. E quando eles chegam lá é uma piscina. E a obra dele é a própria execução do que ele quer fazer. Ele pula na piscina, ele começa a soltar as próprias partes do corpo, ele começa a se desfazer, como se tivesse, sei lá, morrendo o ego dele para ele se unir ao todo, tá ligado? E ele volta a ser um simples robozinho que a única tarefa é limpar a piscina. E ali Ele desliga até o cérebro, né? Sim, para ele ter aquela única função para sempre. Isso me lembra duas coisas. Primeiro, que é uma atitude muito humana, né? Que, assim, a gente sempre tem um desejo de tornar para tempos mais simples, como, por exemplo, quando a gente era só um estudante de ensino fundamental, chegava da escola, fazia um Nescau, né? Ficava vendo TV Globinho, sei lá. E que a gente não pode, e isso ele consegue fazer, né? É uma atitude humana, é uma atitude tipo de um robô que consegue parecer muito humana, né? É desejável pra gente, assim, pra algumas pessoas. E outra que me lembra muito uma angústia que eu lembro que eu senti quando assisti o Dr. Manhattan, né? No filme lá do Schneider. Eu esqueci o nome, Inclusive ele é azul. Que ele fala que ele andou sobre a superfície do Sol, que ele consegue enxergar momentos infinitamente pequenos, né? Que ele sente tipo uma apatia pela humanidade. Eu acho que o Zima tava com isso, ele tava só querendo retornar a tempos mais simples mesmo. Sim. A última frase dele era: a minha busca pela verdade acabou. Então meio que a arte, o conhecimento, tudo era pra uma finalidade, que é a verdade. Já basta, né? Já basta pra uma vida. Isso, só que a verdade já é ele mesmo, né? É ele ser o limpador de piscina. É algo simples. Então, tipo... Um momento um pouco menos filosófico só, que você falou sobre isso de querer voltar pra tempo simples, ser estudante e tal. Eu acho engraçado mesmo isso, porque tipo, quando a gente é criança, a gente não vê a hora de crescer um pouquinho mais. Sim. E ir pra uma escola de crianças mais velhas. Daí a gente cresce um pouco mais, a gente quer ser um estudante no ensino médio. Cresce um pouco mais, a gente quer se integrar com as pessoas, talvez fazer uma faculdade, não sei, arrumar um trabalho. Arruma um trabalho, a gente decide que pra ser feliz precisa ter uma casa, um carro. Tendo isso, a gente acha que precisa procurar alguma coisa a mais. Só que, tipo, no fundo, todo mundo quer voltar a ser criança e ser feliz com pouco. Hoje mesmo, eu saí do trabalho, né, e eu fui com a Bruna buscar o caderno dela que ela tinha esquecido no estúdio lá. E a gente ficou conversando com o pessoal lá, amigo nosso e tal. E eles estavam todos falando sobre relações humanas e tal, contando umas histórias engraçadas que eles viveram, um bagulho mais complexo. E a gente decidiu ir tomar uma cerveja no bar. No caminho pro bar, a gente tava em 5 pessoas ao todo. O pessoal tava só conversando de boa. Passei na frente de uma casa, eu toquei a campainha e saí correndo. E todo mundo saiu correndo, dando risada junto, tá ligado? E é um bagulho simples que criança fazer pra se divertir, cara. Eu acho mó legal. Isso daí é muito foda. Porque, tipo assim, é como se fosse a nossa busca pela verdade, ela nos trouxe até aqui. E o desejo é, tipo, não conhecer a verdade da vida, tá ligado? Tipo, não conhecer, mas, tipo, assim, de poder ter uma segunda chance de aproveitar melhor aquele tempo. Não é, tipo, de permanecer ali, é só de, tipo, ter uma segunda chance sem essa ansiedade de crescer. Eu acho que, tipo, só sem essa ansiedade de crescer a gente conseguiria aproveitar muito mais. Estar presente. Estar presente. Isso. Perfeito.
Volta muito naquele ponto do budismo que você tinha falado, né? Que é aquele estado de atenção plena. Que é você fazer qualquer coisa do dia a dia, mas estando completamente presente. Tipo, sei lá, respirar sentindo o ar entrando e saindo do seu pulmão. Comer o seu almoço, realmente sentindo o gosto da comida, sabe? Mastigando direito, não na correria das coisas. Eu tô vendo um trecho muito repetitivo na minha timeline do Facebook de Vagabond. É uma citação. Estar vazio é estar completo, tá ligado? Isso eu fiquei, tipo, refletindo sobre, sabe? É um trecho solto, eu não sei qual foi o personagem que disse isso, eu não sei qual é o contexto disso, mas, tipo, é uma frase, assim, que, tipo, me fez entrar em uma espécie de estado reflexivo. E pra mim faz certo sentido, não concordo, mas faz certo sentido. Tipo, o que vocês pensam sobre isso? Como que eu sou mais adepto a essas ideias orientais, eu concordo. Mas, tipo, Vazio é a real liberdade. E os pensamentos são só ruídos. Ruídos eternos que nunca param. E o vazio é você tendo controle sobre isso. E você sendo você mesmo. mas desenvolve, dá um exemplo Muito prático. Exemplo prático? Não, tipo, não um exemplo prático, mas dá um Eu exemplo. acho que eu consigo trazer um exemplo. Faz que a gente tem uma falsa impressão de que essa voz que tem na nossa cabeça, constantemente falando abobrinha, somos nós. Você se identifica com ela e você acha que isso é o seu eu, né? Uhum. Essa voz falando coisa na sua cabeça. Só que o seu eu não é a voz que tá falando, é o observador que tá ouvindo essas abobrinhas. Nossa, que louco. Então, quando você vai... Eu não sei se é possível calar esse ruído, mas você aprende a ignorar ele, pelo menos por algum período de tempo, ou então a abaixar o volume dessa voz. E aí você começa a perceber que realmente é só um ruído, que a sua identidade está um pouco mais fundo que isso. Uhum. É literalmente por esse motivo que talvez o Zima tenha desligado. Saca? Tipo, isso que você fez total sentido com o episódio. Mano, falando esse negócio do ruído, é como se, tipo, todo esse ruído, na verdade, fosse externo, não da gente. E a gente decide ouvir ele, né, no caso. Isso aí me lembrou um episódio de Midnight Gospel, na verdade. Que no meio de um dos diálogos tem uma frase que eu acho muito foda. Ele tá conversando sobre a vida e tal, com a personagem lá. E ela fala que alguma coisa sobre você ter o contentamento, assim, com quem você é você ter a tranquilidade de andar numa estrada vazia e ser o ruído. Eu acredito. Você influenciando as coisas com o seu ser, tá ligado? Ó, eu não lembro mas eu não lembro muito desse episódio, mas talvez seja mais no sentido de, tipo, se adaptar ao ritmo das coisas. Tipo, não pensa na palavra como ruído, mas pensa como, tipo, seu ritmo. Tá ligado? O ritmo das coisas, né? Não necessariamente se adaptar a ele, mas fazer tipo, isso, exatamente, tipo, ao invés de escutar o ruído, por exemplo, ao invés de escutar barulho do mar, tipo, tenta achar o ritmo, entende? Que ele combina, tipo, com o pássaro cantando, não sei, esse tipo de coisa, sabe? Eu acredito que seja muito mais nesse sentido. Entender a harmonia das coisas que você fala. Isso. De, tipo... Nesse exemplo que você falou, né? Tipo... Tem aquele... Eu não sei qual é o nome da religião específica, que tem aquela ideia do OM. O-M. Que Deus fez a vibração. A primeira vibração ele criou tudo. Aí já dá pra entender tudo. Quando toda essa vibração se tornou-se nós. E nós temos esse som, esse ruído na cabeça. E para encontrar paz, a gente só precisa encontrar nosso próprio som. Que bonito isso, cara. Isso daí me lembra até isso me lembra um título de um filme muito bobinho, O Som que Vem do Coração, tá ligado? É que se você parar pra pensar, todo mundo emite uma frequência, né? Tipo assim, todo mundo emite barulhos, ruídos,
né? E tipo, quando você começa a encaixar as coisas, tipo, até dentro do teu corpo mesmo tu consegue fazer uma música, tá ligado? Só com os sons do teu corpo, do teu estômago digerindo uma comida, os gases passando pelo teu intestino. Então, é muito, Referência. isso daí é muito louco de se pensar. Uma parada interessante para pensar sobre isso é que o ruído, a gente já mudou completamente de assunto, né? Mas o ruído, ele só é ruído se você não prestar atenção nele. Se você estiver no ônibus e você começar a prestar atenção nos sons que tem em volta de você, eles deixam de ser ruído e passam a ser informação. E isso que você falou faz total sentido, tá? Parece muito idiota falando assim, mas é um bom exercício para se fazer. Não, eu vou, tipo, eu vou complementar isso que você falou. Há ondas sonoras que são, eu não sei se são positivas ou negativas. Vocês dois são meio que músicos, então me corrijam se eu estiver errado. E tem eu não sei como falar isso, mas tem a propagação do som, se ele é mono, se ele é estéreo e tudo isso. Então, dependendo da forma que tu estiver escutando certas ondas em uma música, por exemplo, você não vai escutar. Um exemplo disso é a própria música lá do Gorillaz, do Clint Eastwood, tá ligado? Tem um trecho da música que o fantasma do Russell fala, isso tudo está somente na sua cabeça. Se você escutar com fone, você vai escutar esse trecho. Se você não escutar com fone e teu celular for tipo mono, se for estéreo, as ondas elas vão se anular no alto-falante e você não vai escutar esse trecho da música. Vai só continuar a batida. Ah, é porque elas têm a fase inversa. Isso, exatamente. Então, tipo, isso também que você falou sobre se você não prestar atenção, se você não tiver um meio de captação real, você não encontra certos detalhes nas coisas, tá ligado? Que talvez fizessem diferença pra você. É que isso que eu falei da cor, isso também se aplica pro som, né? A primeira manifestação de arte, né? Também, o som. Um som isoladamente, tipo uma nota isolada, não significa nada. É o contexto que vai trazer o significado dela. Então, tipo, às vezes se você tá fazendo uma coisa e tem um outro som que tá te atrapalhando a fazer essa coisa, esse som é um ruído. Mas se você prestar atenção nele, ele pode até se tornar uma música. Aham. Eu cansei de ver no Vine ainda, nossa, essa plataforma que morreu, era um vídeo no de Twitter? Tipo, no Vine, não sei. Ah, eu pensei que você tinha falado do Vale. Não, no Vine mesmo, que tipo, tinha uma máquina de lavar que ela ficava tipo pulando, ela fazia tut, tut, tut. O cara só chegou com o violão do lado e tipo, começou a fazer uma melodia muito foda e cantar, tipo, uma música country, tá ligado? Começou a fazer a The Devil in Town to Georgia, né? Aham. Eu acho que você já viu esse vídeo também, acho que você já me mandou, inclusive. Então, tipo, ele começa a cantar isso assim, isso é muito foda, tá ligado? Porque é algo, assim, natural, vamos dizer, assim, eu sei que é uma máquina, mas é um acontecimento natural que consegue extrair algo maneiro, algo maravilhoso, né? Só por prestar atenção no ritmo. Só por complementar o ritmo das coisas. Aquilo lá, tipo, tu só toma nota que aquilo tava incompleto. E tu completa e vira algo maravilhoso, vamos dizer assim. Você cria um novo significado, né, pro negócio. É a busca da verdade que se iniciou. Mas... Oi, falando em busca da verdade. Ih, acho que meu som tá fazendo eco aí em alguém. Não, pode continuar falando. Tá. Doideira, né? A linha temporal da história do Zima Blue não faz sentido nenhum. É uma fita de Moebius, né? Um loop infinito. Porque ele diz que ele começou como humano, depois virou um robô. E aí depois você vê que ele era um robô que evoluiu até se tornar quase um humano e depois virou um robô. E o que impede dele refazer esse círculo todo de novo? Então fica meio que pra sempre fazendo essa caminhada. O cara Pelo poderia... que eu entendi, é as duas coisas ao mesmo tempo, mas no fim ele vai virar só o limpador de piscina. Eu tô jogando... Não, mas ele começou como limpador de piscina, então
Aquilo pode ser a história do começo da história. Eu vou dar um exemplo. Eu tô jogando um jogo no PS4 chamado Detroit Became Human, tá ligado? E basicamente o jogo se trata de androides que, em um momento da programação deles, eles acabam que, por emular emoções humanas e tomar decisões confusas, ou seja, é como se eles emulassem um comportamento humano, entende? Como se eles adquirissem consciência. Isso, tipo, eles acham que são humanos, só que eles não são humanos, entendeu? Tipo, é muito louco a história, tá ligado? Igual no Blade Runner, né? Isso, é cheio de referências nesse jogo e tudo mais. Então, o lance de você falar que, tipo, o Zima Blue começou com humano, depois virou um aspirador de pó, depois adquiriu consciência, é meio que nessa pegada, tá ligado? É como se de alguma forma a programação simples dele tivesse sido corrompida. Se ele já foi humano, né, outrora, ele de alguma forma lembrou disso e começou a emular esse comportamento. Então, tipo, o cara basicamente virou uma divindade, tá ligado? É meio que isso. Mas talvez ele tenha dito, tipo, sobre ser humano na história, mas num sentido figurado, né? Tipo, algo Isso. que ele admirava. Poderia ser vida. emulado. Hum. Uma parada meio Matrix até. Mas. Uhum. E qual. Vocês têm alguma outra referência que o Zima Blue traz pra vocês? Ele me lembra o Yves Klein, que é um artista que também patenteou um tom de azul que usava nas pinturas. O Yves Klein, ele tinha o azul Klein e ele usava esse azul nos trabalhos dele. E era algo bem parecido, assim, era tipo uma tela inteira pintada de azul. Tem um trabalho que ele chamou umas modelos pra deitar na tinta e rolar em cima de uma tela. Eu queria ser modelo. Mas sempre fosse azul. Esse artista aí que tava faltando da última vez que tinham comentado, achei muito foda, inclusive. Tipo, eu acho que foi uma das poucas vezes que alguém conseguiu me fazer acreditar que uma tela de uma cor só tem um significado real, tá ligado? Tipo assim, Ixi, que não eu não consegue lembro ser. qual foi. Desculpa, pode falar. Tipo, não, pode continuar. Pode continuar. Não, eu ia falar que eu não lembro qual foi o caminho que eu fiz aquele dia pra te explicar. Então, é que tipo assim, eu sempre achava que tipo uma tela de arte com uma cor só, um ponto em branco no meio da tela, tipo, não tivesse significado nenhum, fosse uma forma abstrata de arte que tipo era inferior, tá ligado? Mas você, numa explicação que você fez lá, que você falou que aquele ponto, às vezes, no meio da tela, ele poderia ser representatividade, sei lá, de um sentimento do artista imerso no vazio, tá ligado? Algo assim. Eu acho que... Ó, eu vou tentar amarrar essa ponta. Muitas vezes a gente vê umas telas que são assim, porque isso é um resultado do mercado de arte. Por exemplo, tem um artista famoso aí que chama, não sei o que lá, Pollock, que ele faz umas telas de pintura abstrata. E aí a tela custa não sei quantos milhões de Bolsonaros. Bolsonaro. E aí a galera fica, é só um monte de mancha de tinta, não sei o quê. E do outro lado o pessoal fica, não, é a arte, gente, é o sentimento do cara. Só que meio que não é nenhum nem outro. O lance é que o trabalho do cara não era a pintura, era uma espécie de performance, né? Uhum. Pra ele, a arte dele era o gesto que ele tava fazendo ali, tipo uma dança, sabe? Tô ligado. Só que o dono do museu tem que vender alguma coisa, né? Então ele pega a tela que sobrou daquele troço e vende, como se fosse a arte. Só que não é a tela. Agora, o que eu te falei aquele dia, eu acho que foi esse lance dessa relação que eu vi da tela azul com o esvaziamento de significado. Isso. Porque o significado vem da relação das cores, e quando você tem uma tela só, é como se você esvaziasse toda a racionalização do processo, né? E se a minha arte for nada? Tá um vidro lá no museu e é nada. Tá lá a minha arte. Você pode fazer o que você quiser e chamar de arte.
Então, eu fico me perguntando aqui, se naquele último quadro lá, todo azul do Zima, será que ele enxergava somente o azul dele, ou será que ele enxergava o universo inteiro naquele azul? Eu acho que ele enxergava o universo inteiro e ele ao mesmo tempo. Eu acho que ele tinha chegado isso. naquela conclusão de que ele é parte do todo e o todo é parte dele. Isso, é que eu parei pra me perguntar se, tipo, a forma que ele pintou, tipo, assim, foda-se, é tudo azul, tá ligado? Ele pegou o baldinho do pente lá e jogou o azul. Ou então se ele, tipo, esse canto aqui é esse azul nesse movimento, entendeu? Como É, se tipo, pra ele isso. estivesse realmente pintando o universo, só Isso, que pra gente é só um azul. É, a forma de preencher, será que pra ele tinha um significado, tá ligado? Eu fiquei me Isso é perguntando agora. Eu fiquei me Ah, perguntando agora. eu Será acho que que- dá pra. Será que ele Eu é acho, eu acho que dá pra. Eu acho que deve ser seguro pensar que que ele pintou as coisas como se estivesse pintando o universo mesmo, mas sempre com a mesma tinta, sabe? É porque ele é um robô, né? E robô é filho da puta, ele É, tinha e um ele baldinho do consegue tudo. pente. E eu acho que é seguro pensar nisso, porque ele, Interessante. no episódio mesmo, ele chegou a pintar planetas, estrelas e tudo mais. Ele pintou um planeta inteiro de azul, né? Aham. Mas aí tu vai ver, o cara tem defeito, o cara é daltônico só. Pra ele tava pintando de verde. A Nvidia dele queimou e ele achava que ele tava vendo tudo lá e não tinha nada. Pô, A conclusão do podcast era um dead pixel nos olhos dele, ficou todo azul. Mas isso traz uma outra pergunta também, né? Ele era um artista, a pintura dele era arte representativa ou era conceitual? ambas. Porque ele podia estar realmente pintando uma imagem do universo, de como ele vê, ou ele podia querer dizer alguma coisa com esse azul, né? Mano, ele é um robô africano, representatividade total. Eu acho que é ambos ao mesmo tempo. Não tem como não ser representativo, tá ligado? Um robô africano. Se ao invés de azul fosse... não vou fazer essa piada. Mas enfim, continuem. O que vocês acham? Se era conceitual ou representativo? Eu acho que ambas é um bom caminho para seguir. E você, Matheus? Ambas também. E você, Juan? Representativo, com certeza. Olha, o cara é do meu time. Bom, a conclusão de tudo, então, pra gente finalizar aqui. Qual que é? É o Dead Pixel mesmo? O vazio. Return to Monkey. Return to Monkey, exatamente. Como que é, Juan? Fala sério aí, você ia falar Não, algo não, foda. Ele só atingiu o vazio. Você falou do Vagabond aquela hora, e não sei, tipo assim, a maioria do pessoal deve conhecer o Vagabond pela ilustração, ou até mesmo ter lido a história e tal, que fala do Miyamoto Musashi. E o que eu acho da hora falar sobre isso é que o Miyamoto Musashi, ele realmente existiu. Com certeza a vida dele não foi exatamente igual do mangá, tá? O pessoal não ficar Como triste. assim? Claro que foi, cara. Claro que foi, cara. Você tá Mas, mentindo assim, aí. mas ele teve grandes feitos na época dele, realmente ele não perdia pra ninguém. E depois que ele realmente achou que ele estava apto a carregar esse título, depois de um monte de coisa que ele aprendeu, ele meio que largou o caminho da espada e foi viver como eremita, tá ligado? E nesse tempo, como eremita, ele escreveu algumas coisas, entre elas o livro dos Cinco Anéis. E esse livro dos Cinco Anéis, ele conta como você ser invencível sob o sol. E assim, ele divide por 5 capítulos, né, que são os Cinco Anéis. Cada capítulo é um elemento. Ele começa a falar táticas de batalha, mas de forma que podem ser aplicadas tipo, em qualquer situação da sua vida, tá ligado? Relações pessoais, trabalho e tudo mais. E os capítulos são divididos pelos elementos, que começa tipo água, terra, fogo, Tipo ar. Avatar. E o último elemento é o vazio. Então, tipo, quando você pega pra ler o livro, você pega o capítulo da água, pô, bastante informação. Da terra, puta, mais informação ainda. Do fogo também, ar também. Quando você chega no capítulo do vazio, ele tem 2 páginas. E é basicamente só reforçando o que já passou. Eu não lembro se foi você, mas tem que me disse, ou se eu vi esse trecho solto no Facebook também, do mangá do Vagabond, é que
ele em certo momento ele vai enfrentar ele tá nessa busca de tipo o que é ser invencível, né, no mangá. Que o pai dele basicamente era invencível porque não lutava com ninguém, né? E. Foi mal. É O porque. cara é invencível porque ele não luta. Então tecnicamente eu tô invicto na Liga Mundial de Boxe, tá ligado? Né, tipo, eu não sei. Eu sei que eu vi algo do Vagabundo sobre isso, que tipo, que a palavra invencível pra ele tinha um peso muito grande, tá ligado? E em certo momento da história ele vai lutar contra. Ele quer lutar contra um mestre que tá muito velho. Só que daí 2 desses alunos impedem ele de ver esse mestre. E em certo momento ele começa a usar, tipo, na luta, no combate, né, contra esses 2 alunos desse mestre, ele começa, tipo, a utilizar a ponte de madeira que tá ali à disposição, os pontos cegos na floresta, tá ligado? E tipo assim, mesmo ele tendo que fugir da batalha, ele sabia que ele tinha vencido aqueles homens, entendeu? Então, tipo, ele fugiu feliz. Ele teve que se retirar daquela batalha feliz. Então, tipo, isso é bem foda de se pensar, tá ligado? É tipo, sei lá, um exemplo mais bobo, trazendo pra atualidade, é como quando você joga muito bem uma partida de LoL, mas você perde a partida, sabe? Só que, tipo, você sabe que o teu foi feito. Tipo, sei lá, você jogou a tua lane muito bem. Enfim. Eu acho que pra mim a conclusão do Zima Blue é que, assim, quando a gente sai em busca da verdade, é, com, vê as complexidades da vida, da existência, a gente só tem um desejo muito grande, um desejo abissal de retornar a tempos simples, né? De retornar onde a gente tinha um caminho, um objetivo, onde a gente se sentia realizado e a gente não sabia. Porque, querendo ou não, ter um. Ter. É, assim, você ter um controle da sua vida é o ideal. Quando você tem muita liberdade, você tem muitos caminhos a seguir, você acaba que você tem um medo ali de se arrepender caso você escolha errado, tá ligado? Então, ali ele evoluiu, ele viveu muitos anos, muitas eras, e só desejou retornar ao que ele outrora foi. E E vocês, conseguiu. Matheus, Celso, conclusão de vocês, pra gente finalizar aqui. Tem uma história de um aprendiz em um monastério que foi perguntar ao mestre dele qual era o significado da vida. E aí ele foi correndo lá até o prédio principal do monastério e perguntou: mestre, qual o significado da vida, da existência, isso tudo? E aí o mestre dele olhou para ele, levantou os olhos, né, que ele estava sentado em posição de meditação, e perguntou a ele: você já comeu seu arroz? Alô. Isso é um modelo de história que traz um final inesperado para te trazer um tipo de insight. E eu acho que dá para entender que o Zima Blue vai um pouco nessa linha, assim, de pescar alguns conceitos e misturar coisas Ei, para te trazer só repete a história aí, porque, tipo, Muito bom. deu um corte aqui pra mim no... Mestre, você já comeu seu arroz? Repete aí. Não é, então. O cara pergunta pro professor dele: ô mestre, qual o significado da vida? E ele responde pro cara: você já terminou de comer o seu arroz? Existem. É isso. Existem certos conhecimentos que não podem ser transmitidos verbalmente. Você precisa ter a experiência. Eu achei que tinha caído, cara. E o Tóxico aqui tinha caído, né? No seu tempão. E o
Macaco, macaco. Estraguei o episódio. E o significado da vida é um negócio que você não tem como explicar com palavras, né? É você viver o agora. E não tem como você explicar como se vive o agora. Você só faz. É só comer um arroz, cara. Em vez de ficar me perguntando, come teu arroz. Ah, beleza, então eu acho que acho que por hoje é isso, né? Deu um episódio aí bom de 45 minutinhos. Vocês têm algum... Caraca, já tem isso tudo. Vocês querem deixar algum recado para as 3 pessoas que vão escutar isso? Pessoal, se inscreve lá no meu canal, Celso Portioli. 11 de setembro. Eu não tenho relação com 11 de setembro. Celso. Eu sou Mas enfim, obrigado se como você... Obrigado se você escutou até aqui. Como arroz. Lembre-se de comer arroz, tá bom? E tchau, é isso aí. Valeu.